Obrigada. É porque tem uns que é só ligar. Ai, eu esqueci que esse tem que ligar. Acho que agora foi. Devem estar escutando. Sim, aí quem é que pode... Tu ia falar alguma coisa ou era só que estava sem áudio? Não, acho que é o respeito a alguma informação sobre outra pessoa. Certo. Respeito. O sigilo, né? Sigilo. O modo de ser, o comportamento das pessoas diferentes, né, uma da outra. O quê? O modo de ser. O modo de ser diferente. Eu acho que é tratar as pessoas com educação. Que é a maneira. Saber ouvir, saber falar com o próximo. Acho que é a maneira não imposta pelo ambiente, mas a maneira que você tem que se postar no ambiente. Não, eu tô esperando para ver se mais alguém quer falar. Quem tá em casa, se quiser falar também, pode só ligar o microfone e falar, tá? Silêncio. A gente acostuma. A gente acostuma. Deixa eu só explicar uma coisa aqui aos meninos que estão fazendo a prova. Essa primeira questão, porque são alguns textos, vocês vão riscar, sublinhar, tá? Os termos que a gente discutiu, que vocês encontrarem, e vão dizer o que significa, certo? Aí a primeira questão tem 1, 2, 3... Como se fossem letra A, letra B, letra C. Aí é primeiro, segundo, terceiro, tá? Quem era que ia falar? Tentando entrar, né? Aceitar. Vamos lá. Eu já comecei falando direto aqui, mas tudo bem. Basicamente, a gente vai ter definição para duas coisas, certo? A gente vai ter a definição de ética e a definição de bioética. A bioética, ela vai ser a ética, que a gente vai falar já já. Volta, tem alguém falando de mim. Vai ser a ética voltada para a área da saúde, tá? Vai ser a ética relacionada à nossa profissão. Na verdade, seria bio voltada para a vida. Então, toda vez que a gente está exercendo a nossa profissão, quando a gente fala de ética, que é o que a gente vai ver aqui, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, vai ser voltado para a bioética. Mas quando a gente fala assim, fulano tem uma atitude antiética, ou eu preciso ter ética em algumas situações, a gente está falando muito de moral, eu vou falar como se fossem normas. A gente, desde criança, aprende algumas coisas do que é certo e do que é errado. Não é assim? Todo mundo aprende, seja dentro de casa, seja na escola, embora em algumas situações, poucas situações, tá? O que a gente aprende de certo e errado nem sempre é certo e nem sempre é errado. Vai variar muito de acordo com a idade. Eu falando de idade, eu estou falando de época. Muita coisa que hoje a gente pode achar normal, que a gente pode achar certo, para os nossos pais e os nossos avós, podem ser coisas erradas, certo? E também isso vai variar muito relacionado à cultura. Então, a gente pode encontrar algumas coisas diferenciadas em regiões, em cidades, algo que tenha uma cultura muito mais forte, uma cultura muito mais enraizada, tá? Mas se a gente parar para pensar, é muita coisa para a gente dizer. Isso é certo e isso é errado. E ninguém tem o direito... Não, calma, peraí, deixa eu voltar e refazer, tá? Ninguém tem... Eu vou falar o poder da razão o tempo inteiro. Ninguém está certo o tempo inteiro. Todo mundo erra. Então, todo mundo, em algum momento da vida,
pode acabar tendo atitudes antiéticas. E tudo bem. A gente só precisa saber que aquilo foi uma atitude antiética. A gente precisa aprender a identificar e aceitar, tá? E se desculpar. Tem muita gente que tem dificuldade de se desculpar nessa questão. Porque tem gente que, mesmo estando errado, quer porque quer estar certo. Não é assim? Aí eu vou fazer aqui algumas perguntas, que são do nosso dia a dia. A principal coisa. Quem aqui já furou fila? A fila do almoço, professora, do programa tem como. Tiveram pessoas que nunca furaram fila? Todo mundo já furou fila. Isso é certo? E a gente aprende que não é certo. Tem até uma musiquinha que ensina que isso é errado. Que a gente aprende a musiquinha lá no prezinho, né? Quem vai chegando vai ficando... Nunca ouviu? Não! Mentira, todo mundo ouviu aqui. Quem vai chegando vai ficando atrás. Menina educada é assim que faz. Todo mundo na escolinha aprende isso. Tá bom, tu nunca fez maternal, alfabetização. Eu também não. Primeira série? Como assim? Não sabia que isso podia. Sério, porque pra mim escola tem que ser assim, maternal. É porque hoje em dia é tudo diferente, tá? Na minha época era chamado assim. Deixa eu ver quem pode ter a minha idade. Quem tem mais ou menos a minha idade vai saber que era assim, era maternal, jardim 1, jardim 2, alfabetização, primeira série, segunda série. Então... Porque ele nunca pegou piolho, né? Você não teve uma... Desculpa, não foi uma infância. Aí, vamos lá. Todo mundo já furou fila aqui, mas a gente aprende que é errado. Não, mas a maioria das pessoas já furaram fila. Em alguma situação, já furaram fila, né? A maioria das pessoas. Outra questão, mas a gente aprende que isso é extremamente errado. Então, aí olha só o erro. Tem um pequeno erro, porque a gente aprende que é errado furar fila. E aí eu não sei com quem a gente aprende. Mas muitos adultos, o que é que fazem? Pegam, fura fila, pega, aí vai com uma criança para uma fila de banco. Aí vê alguém na fila que é conhecido. Faz o quê? Chega perto. Eita, paga para mim. Isso é furar fila. Já furou, tá? Ou então... Tá, tô operada, vai lá. Mas ainda tá operada. Então eu posso dizer que eu tô operada o tempo inteiro, até eu morrer. Isso é errado. Hã? Joelho. 2. Eu não pode mexer nada na caixa, já tem que ir. E direto, né? Fila preferencial. Sim, vamos fazendo silêncio, mais silêncio, por conta dos meninos aqui. Oi. Pode falar, Beatriz. Então, eu já pensei. Eu não vou mentir que eu já pensei várias vezes. Mas eu não tenho coragem. Não tenho coragem de chegar, estufar a barriga e dizer, tô grávida. Minha mãe ia pra fila, dizendo que era gestante.
Ninguém conhecido, né? Para fingir, eu não tenho coragem, não. Tenho coragem, não. Aí a gente tem outras situações. Vocês já viram estacionamento? Eu tô falando assim, que são... Oi? Aprender a mentir. Mentira já é, em si, uma atitude antiética, né? Mas aí ensinam que existe a mentira ruim e a mentira boa. Mas aí, olha só, quem aqui é mãe ou pai? Sofia chega já olhando assim com uma cara. Na sala não, qualquer coisa lá fora, tá? Dentro da sala não. Aí, poucas pessoas levantaram. Não foi? Eu nem olhei. Você é mãe? 2. Rafaela, só as 2? Mas ela não tá hoje. Acho que deve ter alguém. Aí, olha só. Entrou não. Olha só. Uma mentira. Os pais ensinam que não é para mentir. Mas uma mentira que todo mundo já ouviu aqui, de mãe ou de pai. Na volta a gente compra. É por isso que eu sou menos velocípede, porque ela faz tudo pra me tirar. Espero que ela chorar. Oi? Eu nem sei se minha mãe já disse, não lembro. Na volta compra, e a gente ficava esperando essa volta. Então, aí, bom dia. Aí a gente tem a questão, o nome dela, só para eu ver se vai fazer prova ou não. Vai não. Obrigada. Aí, vamos lá. Tem essa questão, né, mentira boa, né? Outra questão, não sei se já aconteceu com vocês. Porque antigamente, porque algumas pessoas aqui pode ser que não lembrem, não pegaram a época, de telefone fixo, né? Quebrou? Quem aqui pegou a época do telefone fixo? Pelo amor de Deus, algumas pessoas. Levantem a mão! Para eu não... Para quase todo mundo. O que era que acontecia? O telefone tocava e sempre vinha cobrança. Normalmente, algumas vezes era cobrança, né? Aí o que era que... Ao menos a minha mãe fazia. Não sei se é de vocês. Faziam isso. Dizia assim, pergunta quem é. Né? Eu não... Estou em casa. Então, os pais induziam a criança a mentir. Mas dizia que mentir é errado. Uma vez, a minha mãe ficou doente, porque uma vez ela atendia, eu era pequena. Aí ela disse assim, diga que eu não estou. Eu digo, moça, ela está dizendo para dizer que ela não... Que ela não está. Quando chega aqui em casa, e a mãe manda dizer que não está, é a mesma coisa. A mesma coisa. Ela disse que não está, não. Mandou, e ainda diz assim, diga que eu não tô, mas não diga que não tá sozinha. Não diga que tá sozinha. Era assim, diga que eu não tô, mas não diga que tá sozinha. Tá certo. Era desse jeito. Outra coisa, quem aqui quando era criança deve ter andado de ônibus, né? E aí tem uma idade, né? Para você pagar a passagem. E tem idade que você não paga. E aí todo mundo chega, todo adulto chega, que é canguinha, e diz, quem não é canguinha? A maioria das pessoas são, tá? Ninguém vem dizer que não é não, porque quando a gente começa a trabalhar e recebe dinheiro, todo mundo se torna canguinha. Canguinha. Mão de vaca, muquirana. Canguinha. Nunca ouviu falar? Olha aí, então você não tem a desculpa de dizer que nunca... O que ele falou? Conservador?
Tá bom. Normalmente quem é canguinha tem essa fala, né? Eu não sou canguinha. Eu sou econômico, né? Eu conservo, não, que é isso? Eu não gasto com besteira. Normalmente é desse jeito. Ai, é dar tchau assim. Vai nadar com um sorrisal na mão, atravessa a piscina e tá inteiro, né? Tá inteiro. Aí o que é que acontece? A gente aprende assim. Você vai dizer que você tem tantos anos para passar por debaixo da catraca, né? Eu chamo catraca. Se vocês não chamarem de catraca, eu não sei o nome. Catraca. Pronto. Passar por debaixo da catraca. Ou então ainda vai tipo em festa, né? Quando festa que tem senha, por conta do buffet. Aí tem criança que, dependendo da idade, não paga. Se eu não me engano, é até 6. Aí eu fico feito dragão. Aí, não, ó. Se perguntarem a sua idade, você diz que você tem tantos anos. Tantos anos. Por quê? Ele mesmo assim, tinha aquela questão de sentar, né? Criança podia sentar na perna da... Uhum. Aí eu fui andar com a minha tia, Na verdade, em ônibus também é assim, né? Aí eu também fiquei com isso na cabeça, que eu tinha que dizer que eu não acho atividade. Aí eu peguei e passei por baixo da catraca. Aí a mulher disse, não, você já estava... Agora, semana passada. Então, né? Por isso que a pessoa fica dependente de mãe. Por quê? Nós vimos ano passado, eu fui no médico, por causa da falta de ar que eu falo. Tá bom, menos mal. Eu sou assintomático. Aí a gente chegou no médico, eu e a minha mãe. A doutora estava assim, queria olhar para a mãe. Espera ela dizer. Não façam isso mais, não. Vocês já estão grandinhos para falar o que vocês estão sentindo. A minha mãe sabe melhor. Eu disse, minha mãe, eu quero ficar sozinha. Ela falou que eu sou muito esquecida. Tem alguém falando? Não, é porque eu escutei como se alguém estivesse falando. Aí eu só quero ficar sozinha. Aí eu entrei, fechei a porta, ela veio atrás. Eu digo, mulher, o que eu tô fazendo? O que é aqui? Ela disse, é porque você é muito esquecida. Eu digo, não vou esquecer de nada. Ela saiu. Aí foi aqui um tanto. Mais ou menos assim. Deixa eu ver outra questão. Pronto. Outra questão que muita gente faz é época de eleição. Pessoas com criança de colo passa na frente. Fura, né? Fura fila. Mas assim, quando a gente diz criança de colo, são aquelas crianças que não andam. Aí trocaram a criança. Ah, era você! Pronto. Mas pegar a criança, quando a gente fala criança de colo, é criança que não consegue andar ainda, não sabe andar, tá? Não é criança que fica lá correndo o tempo inteiro, aí na hora bota no braço. Não. Alguém tá falando aqui, minha filha tem 2 anos, eu não uso mais a fila preferencial. Mas são algumas atitudes que a gente acaba aprendendo a fazer, e aí a gente aprende o que é certo e o que é errado, mas algumas vezes a gente acaba sendo induzido e aprendendo também a fazer o que é errado, tá? Então, querendo ou não, na nossa vivência, na nossa rotina, a gente acaba tendo atitudes antiéticas constantemente. Mas a gente precisa reconhecer essas atitudes. E aí a gente tenta ao máximo, né? Não fazer novamente. Isso.
certo? Ou, assim, eu aprendi uma coisa, que quem tenta alguma coisa fracassa. Certo? Não é tentar, é fazer, tá? Mas o que eu tento é porque algumas vezes você, vamos falar assim, você se policia a não repetir aquele erro, certo? Só que existem outros vários tantos exemplos de atitudes antiéticas que a gente acaba cometendo no dia a dia. Quer ver? Pronto, quer ver uma coisa? Eu acho que eu já falei isso, acho que foi nessa sala. Quer ver uma coisa? A maioria aqui é mulher. Vão entender. Desculpa, meninos. E meninas também, né? A mulher é falsa. Venhamos e convenhamos. A maioria das mulheres são falsas. Eu não estou mentindo. Então, a maioria é falsa. Não, mas eu vou tentar explicar o motivo. O que é que acontece? Chega alguma pessoa, normalmente mulher consegue fazer isso, sim, um pouquinho melhor, tá? Homem, ele não disfarça. Homem, quando não gosta de outra pessoa, ele não tá nem aí, entendeu? Mas a mulher, não. A mulher, olha, chega e diz, tipo, como é que tá essa roupa? Você tá achando horrível, mas tá tão linda, né? Ficou ótimo. Ah, eu tô mais magra. Você nem notou que a pessoa tava mais... Tá, como você emagreceu? Mulher é falsa. Tô mentindo, meninas. Eu também não tô dizendo assim que homem não seja não, tá? Que homem algumas vezes é. Mas na maioria das vezes o homem é falso nesse sentido. Do tipo, chega a mulher, a namorada, a noiva, seja lá... Como é o nome dela? Oi. Isso aí, ó, tipo assim, uma vez que a minha mãe tava com roupa, aí eu disse, mãe, tá horrível. Aí eu fui sincero. Ela ficou com raiva. Ela foi perguntar pra amiga dela. A amiga dela disse, não, tá ótima. Tá vendo? Aí o meu irmão chegou e disse também, mãe, tá horrível. Tá horrível. Mas ela quer toda amiga dela dizer que tá ótima. Normalmente o homem é mais sincero, pode falar. A Mariana, a Karine, vai. Para alguém aplicar. E tem também a Maiara, que está faltando aqui no meio. Maiara Maria. São quantos tipos mesmo de... 3. Sim. Ela. Tá. Agora? 9h30, 10, tá bom. Sim. Aí, olha só. Normalmente, porque que aí vamos lá. Normalmente, algumas vezes os homens eles podem ser falsos na seguinte situação. Ai, isso, a namorada, né? A noiva, a mulher, diz assim: essa roupa tá boa, que foi o que o Tiago estava falando, né? Aí, algumas vezes, ele vai ter medo de dizer que não tá. Ele vai ter meio receio, né? Ela vai ficar com raiva se eu disser. Aí ele acaba sendo falso por dizer, tá, mas não tá para agradar, entendeu? Aí a gente nota que não tá. O tal, mas não convence. Mas isso é falsidade. Falsidade não existe falsidade no mundo. Porque o que é que acontece? Porque assim, o que é que acontece? Se alguém chega pra mim e diz, essa roupa tá boa, assim, se eu não gostar, provavelmente eu vou perguntar, você gostou? Tá confortável? Então, tipo, use. Porque o estilo pode ser diferente. Não, aí sim. Porque as pessoas fazendo prova, né? Porque pode ser estilo diferente. E aí você pode achar feio.
Mas a pessoa gosta, fazer o quê? Entendeu? Eu não posso fazer muita coisa dizendo, tá feio. A opinião é minha. Cada pessoa vai ter uma opinião, mas que na maioria das vezes não vou mentir, mesmo que seja para, como você estava falando, na tentativa de não magoar a pessoa. Eu acho que Mas pronto. Uma coisa que sempre tem briga entre eu e minha mãe. Que ela quer que eu use as roupas que ela quer. Mas eu não gosto do estilo de roupa que ela gosta. Aí entra em conflito. Aí, por exemplo, a minha mãe quer que eu use muito colar, só que ela gosta daqueles colares grandes, eu não gosto. Aí ela pega, compra pra mim e eu não uso. Aí ela pega e fica, mas você não usa, mas eu não gosto. A senhora quer que eu use uma coisa que eu não gosto. Se a senhora quer me dar um colar que eu não vá usar, me leva, que aí eu vejo qual é o que eu gosto e eu compro. Pronto. Aí ela fica, mas é porque tá na moda, eu vejo tanta gente usando, mas eu não gosto, eu vou fazer o quê? Me expulsa. Me expulsa de casa. Sim. Temos essas situações, tá? Aí a gente vai falar de outras situações quando a gente estiver falando do que pode, do que não pode. Tem problema não, o que importa é a proteção. Tem nada não, você não falou o quê? Por isso que eu tava no espelho tentando ver alguma coisa. Eu digo, tá meio errada. Mas deve ser o espelho do elevador. Deve ser porque o espelho tá fazendo ao contrário, né? Não tem problema não, sai de cabeça para baixo. O que importa é a proteção. Tá? Aí, pessoal, às vezes, geralmente a gente mente para certificação. É que é o que o pessoal fala de mentira boa. A sua mãe já não viu o meu é do nome disso, eu lá na cara dele, mas até que fazendo plástico. Aí ela veio perguntar se ela não carregador, né? Ela disse que eu não tenho dinheiro, não. Então, são várias situações. Mas, assim, o que vai mais envolver a questão de ser ético ou não, depois eu vou mandar uns vídeos para vocês, tá? Eu não consegui ler, mas tudo bem. Vamos lá. Depois eu vou mandar uns vídeos para vocês falando um pouquinho sobre ética, moral. Que aí fala um pouquinho da questão de furar fila, porque é algo muito... Como é que eu vou falar? É muito, eu vou dizer assim, difícil, tá? Da gente pôr um conceito e pôr em prática. Porque quem é a gente para dizer que alguém está certo e que alguém está errado? Entendeu? E aí, tipo, a ética, ela acaba entrando muito na questão de conflito, tanto pessoal quanto com outras pessoas, justamente por essa questão. Porque a gente não tem como dizer que eu tô certa e fulano tá errado. Sendo que você pode estar errado e você não tá vendo aquela situação. E isso vai muito da educação. A educação que eu tô falando é de como a pessoa foi ensinada. E aí lembra que a gente já falou um pouquinho de cultura, né? Que envolve também a questão de cultura. Para que se tenha uma tentativa, vou falar assim, tentativa, de ser ético, respeitar. Quando eu falo de respeito, eu estou falando respeito relacionado a tudo.
Na nossa profissão, o que mais a gente vai precisar é de respeito, certo? Porque, por exemplo, vocês sabem o tanto de preconceito que existe. Não é assim? E, tipo, aqui pode ter muita gente que tenha preconceito. Preconceito é algo que está agregado na construção do ser humano. Então, uma pessoa, não me interpretem mal, certo? O que eu vou falar agora. Uma pessoa ter preconceito não é errado, porque todo mundo tem. O que é errado é você pôr em prática esse preconceito que você tem. E você fazer com que esse preconceito, ele prejudique alguém. E aí, eu vou dar um exemplo que envolve questão profissional, tá? Mas eu não vou citar nomes. Na época que eu estava fazendo faculdade, é diferente de como vocês fazem aqui na escola, que vocês acabam toda a parte teórica e depois vocês vão para o hospital, né? Para o estágio e tudo mais. Lá na faculdade, para cada disciplina, a gente tinha algumas aulas práticas em laboratório e a gente tinha aula de campo, que a gente falava, que era ir para o hospital para poder pôr em prática algumas coisas relacionadas, voltadas exclusivamente para aquela disciplina. O quê? Mas é porque é tutor. É tutor, tá? Não sei lhe dizer. Eu não... Online, né? Pronto. Não sei, porque quando eu estudei, era tipo 4 ou 5 professores por disciplina, na UFAL. Só que como é semipresencial na Unopar, a maioria dos professores são virtuais, online, né? Então fica um professor na sala, que é o tutor, acho que para orientar, tirar algumas dúvidas. Só que eu não sei se muda de acordo com o período, mas a Miriam falou que não. É para a faculdade inteira. Um só para a faculdade inteira. Deve ser chato isso, mas tudo bem. Mas tudo bem. Eu não estou querendo falar mal, pelo amor de Deus, de instituição nenhuma, tá? Eu falei só a minha... Não, mas eu falei só a minha opinião, que deve ser. Porque, olha só, eu vou contar a minha experiência. Porque quando eu estudava na faculdade, eu tinha 3, 4, dependendo da disciplina, chegavam a ser até 5 professores por disciplina, tá? E algumas vezes os professores depois se misturavam e repetiam em outras disciplinas. Deu para entender? E aí, uma das disciplinas iniciais era fazer um projeto que fosse tipo meio que o início do TCC. Vocês sabem o que é TCC, né? O início do TCC. Aí a gente tinha que escolher um professor para orientar. Saúde. Só que eu não conhecia ninguém. Então, eu escolhi determinada pessoa, tá? Me ajudou no projeto, eu passei na disciplina. E aí, passou o tempo, ela não deu mais aula, a pessoa não deu mais aula para a nossa turma. E aí, ela veio dar, de novo, aula quando a gente estava pagando saúde do adulto e do idoso, que se assemelha com assistência clínica para vocês, certo? E aí, lembra, na época a gente tinha, se eu não me engano, eram 4 professores para... Aí tinha uma prova que a gente ia fazer. Começou uma confusãozinha com a turma, com essa pessoa, tá? Dos professores, com essa pessoa em específico. Cada professor fez uma folha para a prova, então eram 4 folhas a prova, e a gente ia fazer. E aí, para cada professor, era uma pontuação diferente. Na prova dela... Fala alto. A data, 19.
A prova dela, em específico, dessa pessoa, eu tirei 0. 0. E eu nunca tinha tirado 0 em nenhuma prova. Aí começou a confusão na turma, porque todo mundo tinha tirado uma nota muito baixa. Muito baixa mesmo. E tinham 2 pessoas, foi errado, que filaram e fizeram a questão idêntica. Para uma pessoa, aquela pessoa colocou 0 e para outra deu a pontuação total da questão. Aí foi um monte de gente para a sala dos professores fazer a maior confusão, né? Porque estava assim. E aí eu fui questionar algumas questões que eu sabia que estava certa e ela colocou errado. Aí ela pegou e disse que não ia considerar, que não ia... Era como se fosse um fluxograma, um fluxozinho lá para morte encefálica. Eu coloquei as minhas palavras e ela queria que eu tivesse colocado com as mesmas palavras que estavam no slide, mas eu não decorei o slide. E aí ela não considerou. Aí eu, com raiva, respondi. A senhora não vai mesmo com a minha cara, então me deu 0. A senhora está dando nota por conta da cara do aluno e não pela capacidade dele. Peguei minha prova e fui embora. Para que eu falei isso? Minha vida se transformou em um inferno na faculdade. Em um inferno. Porque ela começou, primeiro, a implicar mais com a turma inteira, porque não tinha sido só eu que tinha falado isso, né? Implicou com a turma inteira. Mas eu não sei porquê, algo em mim, né? Ela disse, é com ela que eu vou implicar. Para vocês terem uma noção, a gente estagia no último ano. No último ano mesmo de faculdade, é estágio. Aí foi assim, são 5 anos... períodos, 10 períodos, né? Então, 9º e 10º período é estágio. Aí um é em posto e o outro é em hospital. Eu estou falando aonde eu estudei. Aí eu ia me operar do joelho. Aí eu cheguei para a coordenação e disse assim, ó, eu quero primeiro ir para posto, porque como é mais consulta, eu vou, tá de moleta, mas aí eu consigo ficar mais tempo sentada. Eu me levanto só da mesinha para a maca para fazer o exame no paciente. Então, para mim, vai ser mais fácil. O hospital, a gente anda mais. Então, eu quero ficar para o próximo período. E aí, a gente fazia sorteio para onde a gente ia nos hospitais. Aí, aqui tinha o E regional, o AFRA, eram os 3. E aí, você sorteava. E aí, o eu não me identifico muito. Porque a urgência, eu não gosto muito de urgência e emergência. Regional, eu tinha ouvido falar algumas coisas. E o AFRA, eu não queria ir em hipótese alguma. Porque a gente indo para estágio, a gente ficava só. Mas tinha os supervisores, que eram os professores. E justamente no AFRA, era essa criatura que era a supervisora. Então, eu não queria ir para o AFRA. E a gente tinha uma 4ª opção, que era o HU, em Maceió. E poucos alunos podiam ir para o HU, porque tinha que morar em Maceió, né? E aí não era todo mundo que tinha disponibilidade e tal. E eu tinha onde ficar. Então, o que foi que eu disse? Professora, quero ir para o HU, porque eu sabia que ela não ia para Maceió. Não tinha como, ela não ia para Maceió para me supervisionar. Só que eu pedi para ser posto primeiro, né? Aí, para minha infelicidade, a criatura morava na rua da frente da minha. Não sei se ainda mora. Obrigada. Aí, eu pedi para ir para o posto do bairro que eu moro. E ela não era escalada para supervisionar posto. Tiraram ela de supervisão. Porque tiraram o AFRA por alguns problemas que o AFRA não estava mais aceitando. Tiraram o AFRA, ficou só regional, o E e o HU. E aí, como era ela no AFRA, tiraram ela e disseram, você não vai supervisionar nada, não. Era outro professor que ia me supervisionar no posto que eu estava. Eu pedi para minha amiga, disse, pede para eu ir para tal canto. No dia eu tinha faltado por algum motivo. Pede para me colocarem em tal posto. E a minha amiga disse que na hora que colocaram no quadro, Suziane, posto tal, essa professora, ela fez um inferno na sala
para tirar o professor que estava e ela ser supervisora do posto que eu estava. Foi. Só que ela não se conformou com isso, né? Porque eu ia começar o estágio, ia me operar, ia passar, tipo, o ideal era 30 dias de atestado por conta da cirurgia. Só que eu disse, não, eu aguento com 15 dias de cirurgia e estagiar, que eu não queria perder o estágio. Digo, não, eu vou. E a gente tinha que fazer um projeto e implantar o bendito do projeto dentro do estágio. E no final apresentar. Só que aí não tinha aparelho. Na prefeitura. Vamos lá, era na prefeitura. O município não tinha. E ela não deixou eu mudar o meu projeto. Aí ela ainda olhou para minha cara e disse, se você quiser, você consegue. Eu disse, tá certo, eu vou fazer até onde eu consigo, com o material que eu tenho. Fiz. Quando eu cheguei no dia de apresentar, começou daí, tá? No dia de apresentar o meu projeto, ela me supervisionava mais 2 meninas de outro posto. As 2 meninas chegaram para mim e disseram, semana passada, antes de terminar o estágio, semana passada ela chegou para a gente e disse que o nosso projeto não estava bom, pediu para a gente mudar, deu o tema, e eu tinha pedido com 2 meses antes de terminar o estágio. Deu o tema e disse que era diferente da sua situação, porque você não queria fazer isso. Chegou o momento de dar a nota, né? Eu entrei em desespero, botei para chorar, me sentei no corredor da UFAL, fiquei lá desesperada, porque ela queria me reprovar. A enfermeira que me acompanhava e ela olhou para a enfermeira e disse, por favor, você pode dar a nota da Suziane, porque eu não quero dar a nota dela, não. Porque eu não quero que o preconceito interfira nessa nota, não. Eu fiz, oi? Não. Como assim? Ela fez um inferno para eu não me formar, tá? Isso foi o início. Tô contando só essa parte. Porque tiveram outras coisas. Tiveram outras coisas que ela não queria que eu me formasse. Isso. Preconceito é normal. Sabe quando você chega e diz assim, você olha para uma pessoa e diz, o santo não bate? Não gosto. O santo não bate. Coloca, por favor. O santo não bateu. Não fui com a cara. Isso é um preconceito. Por que eu digo que é preconceito? Porque você está julgando sem conhecer a pessoa. Algumas vezes, quando você conhece, você passa a gostar. Aí é o que eu disse. Preconceito é normal. Todo mundo tem. O que a gente precisa saber é o que a gente vai fazer com o preconceito. Óbvio que tem alguns bestas, como esse que eu falei. E existem outros mais sérios, como racismo, homofobia, xenofobia. Já falei. Falei, racismo. Tá? Foi o primeiro que eu falei. E isso pode interferir muito. Então, assim, eu não vou defender, não, quem é racista, quem é homofóbico, não vou defender, tá? Mas, assim, se você tem o preconceito, guarda... não necessariamente de outro país, tá? É de outro lugar. Por exemplo, não sei se vocês lembram, mas teve uma época que uma pessoa, era uma mulher do Sul, tuitou, faz um tempinho isso, ela tuitou dizendo assim, quer fazer um favor ao Brasil? Mate um nordestino afogado. Vocês viram isso? Algumas pessoas viram. Foi a maior repercussão. Isso é um tipo de xenofobia. Xenofobia, ela vai ser tudo que é de fora, tá? Então, fora da sua cultura, você vai ter aversão. Sotaque é um tipo de xenofobia. Então, tudo isso, certo? E aí, de fora também, tipo, estrangeiro, né? Pessoas de outros países. Pode falar, Tiago. Sim. É porque você tem sotaque diferente. Não quer?
sério isso, minha gente? Vocês podem denunciar isso, sabiam? O quê? A gente não pode. Mas isso é algo da empresa, né? É algo da empresa. Porque se não for da empresa, você como pessoa poderia sim. Tá? Porque, licença, porque seria a mesma coisa, por exemplo, eu sou branca. Se eu fosse racista, eu chegar em um hospital e algum profissional negro viesse me atender e eu disser, não quero que você me atenda, não, eu só quero uma pessoa branca para me atender. Isso é processo. Certo. Tá? Teve um caso pior ainda, né? E assim, o cara era da Bahia, né? Mas ele estava não lembro quem era, mas o cara que estava falando quer ser doce na cadeira. E ele disse que era da Bahia e tal, aí o cara veio e falou, você é preto, velho? Eu não quero ser filho de bombeiro. Então. Olha só, teve uma época, eu devia ter eu devia ter uns 16, 17 anos, que eu participava de grupo de jovens da Igreja Católica. E aí, a gente estava fazendo parte de umas missões e vieram algumas pessoas de São Paulo para cá. E aí, a paróquia que eu participava, ela, acolheu essas pessoas e a gente acolhia uma pessoa em cada casa. E aí, não foi o jeito que a menina falou, não foi agressivo, mas ela chegou e disse bem assim. Que estranho. Eu disse, por quê? Aí ela disse, porque lá a gente tem ideia de que todo nordestino é negro. E aí eu chego aqui e aí eu vou ser acolhida por uma família que todo mundo é branquelo. Não, pode não ser, pode soar. Aham. Eu já escutei tanto. Porque o técnico que vai ter pé sujo, vai ter. Eles levam. Sim. Então, aí é isso que eu falo. Isso tudo é preconceito, tá? Algumas vezes, a gente tem, por ser ensinado, a gente fala e repete algumas situações sem querer, tá? E outras vezes é querendo, certo? Aí é o que eu falei para vocês, ninguém pode chegar e impedir de uma pessoa ser racista. Ou de uma pessoa ser homofóbica. Porque tudo isso tem uma construção da educação que teve. Mas a partir do momento que a pessoa sabe que aquilo é errado, se você tem o preconceito, guarda para você. Você não vai prejudicar ninguém por a pessoa ser negra, por a pessoa ser homossexual. Aquela pessoa não tem culpa e isso não vai definir quem a pessoa é. Eu acho que é questão de respeitar, mas não aceitar, né? Se você não aceita, Sim. Aí entra todas essas questões. Uma das coisas, eu acho que eu já devo ter falado isso aqui para vocês. Vão ter várias vezes que a gente, como profissional,
a gente vai ter que lidar com situações que a gente não gosta. Trabalhar com pessoas que a gente não gosta, atender pessoas que a gente odeia. E aí você vai ter que atender, e ainda vai ter que atender com um sorriso daqui até aqui. Porque, e outra, eu falei até isso na última aula, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Cada pessoa tem a sua afinidade. Mas no âmbito profissional, você gostando ou não, você vai ter que atender. Eu dei um relato, eu não sei se foi nessa turma ou se foi em outra turma, que uma amiga minha tinha sido assaltada, eu falei aqui, ela foi assaltada, na época ela fazia residência de urgência e emergência. Ela foi assaltada por um casal, era tipo, durante a semana. No fim de semana ela estava de plantão na UE, na residência, e o casal que assaltou ela chegou baleado. E ela teve que atender as duas pessoas que assaltaram ela. Vocês acham isso fácil? Mas eles já chegaram lá com a polícia. Mas imagina assim, a raiva. Imagina a raiva. Como é que você ia falar? Os dois baleados. A gente não pode fazer isso. A vontade vai ser de... Mas a gente não pode. Entenderam? Por exemplo, eu disse assim que ódio é uma palavra muito feia, um sentimento muito feio também. Não gosto. Mas assim, eu não gosto, eu na verdade não guardo, eu não tenho o hábito de guardar rancor das pessoas. Só quando me fazem muito, muito, muito mal. Então existe uma pessoa que se eu avistar assim, de longe, eu faço questão de atravessar, que é justamente essa professora que eu falei para vocês. Minha gente, se eu avistar essa mulher em qualquer lugar, eu atravesso a rua. Teve uma vez que eu estava com alguns alunos na praça, eu avistei a criatura de longe. Peguei assim, sabe, professora de prezinho que pega na mão dos alunos? Eu peguei na mão de um e disse, vamos por aqui? Só para eu não ter que passar na frente dela e olhar para a cara dela. Porque já tiveram situações que eu tive que estar na frente dela. Tipo, eu fui uma vez para uma apresentação de TCC, já tinha me formado, de uma pessoa que era conhecida minha, estava terminando, e aí eu fui. E eu estava super alegre, porque eu estava vendo meus ex-professores. Todos os meus ex-professores vieram falar comigo. Sabe o que é todos? Eu estava super feliz lá, sentada, para assistir. Daqui a pouco entra ela na sala. Minha gente, quando ela entrou, eu olhei para minha amiga, fiz isso aqui, ó. O que é que ela estava fazendo aqui? Ela fez questão, ela entrou com outra professora. A outra professora, estava do lado dela, falou comigo, com a minha amiga. Ela fez questão de chegar para minha amiga, que estava sentada assim, ó, do meu lado. Falou com a minha amiga, olhou para minha cara, virou a cara e saiu. A professora dela tem um apelido para ela muito legal. Pior que eu não tenho apelido. Não tenho apelido, deveria ter, né? Não tenho apelido, mas... As pessoas fazem assim, a gente... Então, eu tenho. Eu tenho. E ela, tipo, ela chegou. A gente vai ver algumas coisas aqui, que é calúnia, calúnia, difamação. Ela basicamente fez isso comigo, tá? Porque ela saiu falando mal de coisas que eu nem tinha feito para algumas amigas minhas, para algumas pessoas que estudaram comigo, e eu fiquei sabendo. Só que pelo fato da coordenadora do curso ser amiga dela, eu tive receio de ir. E aí, para muita gente que eu contei, todo mundo disse assim, você poderia ter processado. Mas o meu medo de não me formar era tanto que eu... deixa quieto. Não, eu não faço questão não dela saber. Pelo contrário, não faço questão.
Não faço questão de jeito nenhum, sabe? Eu não vou falar não, porque pode ser que tenha alguém aqui que seja da família dela, vai que... Enfim, e é antiético falar nomes de pessoas, né? Então, não vou falar não. E eu, não fala. Certo, pode ir, Tiago. Foi alguém que falou o nome de algum médico e eu, não fala não. Não fala não. Foi. Eu nem lembrava que médico era, tu lembrou. Mas, enfim. A questão é o que a gente faz com o preconceito. Pelo amor de Deus, minha gente. Não... Se alguém aqui tiver, tudo bem, mas não verbaliza. Guarda pra tu. Não é que não gosta da pessoa, mas gostar também gosta. Sim. Tem que aturar. Não, tem pessoas que eu nem dou bom dia. Por exemplo, essa criatura, se ela passar por mim, eu faço questão de atravessar a rua só para não olhar para a cara. É só para não olhar para a cara dela. Não, e o pior de tudo é que o meu rancor, o meu ranço vai para a família toda. Porque olha, vai tipo, vai por como é, ligação, sabe? Porque, por exemplo, depois que eu me formei, aí eu tava namorando com um rapaz e o primo dele namorava com a sobrinha dela. Minha gente, quando tinha reunião de família, eu ficava assim, ó. Quando, tipo, todo mundo tava todo mundo reunido. Era tudo quanto era primo, namorado, namorada, morena. Aí a menina ficava perto de mim e eu ficava bem assim. Aí o meu ex-namorado chegava e dizia, o que foi? Eu, nada. Nada. Eu só dizia, vamos sair, assim, tipo, só vamos sair. E o pior é que eu comecei a não gostar do primo dele. Tipo, não foi com a cara, só porque o primo namorava com a sobrinha. O meu sobrinho, ele, a família, eu namorava com um rapaz, depois a família começou a namorar, e ela também não deu certo. Daí a família dela pegou um ódio todo em mim e a minha família pegou um ódio dela. Na família dela. Você que for lá, eu vou falando, dessa família não fala comigo, vou falando dessa irmã, dessa pessoa que eu não gosto, a mais nova, porque ela não sofreu, que pegou amizade comigo. A minha mãe sou, a minha mãe avó não sofreu. Olha, eu amo muito você, mano, mas vem cá, ela vai falar dele. Eu vou ela pra correr. Mas nem adianta, porque aconteceu algo parecido com a minha família. Tinha uma briga aí de uma prima da minha mãe com uma mulher e a filha dela hoje é casada com o sobrinho dessa mulher que ela odeia. Ganha, né? Enfim, mas vamos voltar para aqui. Falamos já de ética, né? A gente vai falar algumas obrigações que a gente tem que fazer e a gente vai se aprofundando mais. E aí eu não vou falar de ética para a vida pessoal, que até então a gente estava falando de ética pessoal, tá? A gente vai voltar mais para a bioética, que é o que a gente vai ter que fazer, o que a gente tem direito e o que a gente não pode fazer em hipótese alguma, enquanto a gente estiver trabalhando, tá? Enquanto a gente estiver exercendo a enfermagem. Uma coisa só que eu quero relembrar, se eu já falei isso para vocês, é que na maioria das vezes, a partir do momento que você está trabalhando, em muitas situações, por mais que você esteja lá fora, você vai ser visto como o técnico, a técnica de enfermagem por outras pessoas. E eu falei isso já, não foi? Isso, mas eu não sei se eu falei aqui ou à tarde. Porque, por exemplo, aí um exemplo que eu vou dar. Eu acho que agora vocês estão tendo aula minha, da Simone e da Grace, né? Se acontecesse de vocês encontrarem, porque assim, nós somos professoras,
Mas a gente tem vida, né? Todo mundo tem vida fora do ambiente de trabalho. A gente tem vida pessoal. E acontecer, não mintam, tá? De vocês encontrarem alguma das três ou algum outro professor da escola de vocês em uma situação constrangedora. Tá. Isso. Você. Primeira coisa que iam dizer, a professora, não iam dizer o nosso nome, não iam chegar e dizer, eita, a Suziane tá bêbada. Não, 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 não. A professora tava bêbada. Digam que é minha mentira. Não é minha mentira. Aí iam chegar na escola e iam dizer, fulano, fulana, tu viu que a professora... Se não tirassem foto, filmassem, divulgassem ainda no grupo da turma. Duvido que vocês não iam fazer isso. Não foi. A deixa maravilhoso. O quê? Esse jogo é incrível. Não! Eu até tinha dito... Certo. Eu até tinha dito que em algumas situações, eu falei na turma da tarde, aí o Elenilson, ele paga matéria na turma da tarde, psicologia, que eu até falei que em algumas situações eu me policio sobre algumas postagens que eu faço, porque eu tenho muito aluno que me segue. E aí, tipo, vai julgar. Não estou dizendo que são todos os alunos, mas alguns alunos, com toda certeza. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Então, assim, a minha opinião, tá? A minha opinião pode ser diferente da Simone, da Grace, de outros professores. Mas acaba sendo visto como... Várias pessoas querem participar da chamada. Duas pessoas. Então, aí tem essa questão, tá? Um exemplo, eu dei também o exemplo na turma da tarde. Eu não sei se eu dei para vocês. Teve uma época que teve uma enfermeira que ela era de Maceió, que ela saiu, eu dei aqui o exemplo, ela saiu do hospital e aí deram como desaparecida. Não, deram como desaparecida. Em momento algum falaram o nome da pessoa. Era uma enfermeira do hospital tal, tá desaparecida, blá, blá, blá. Ela não estava desaparecida, ela simplesmente fugiu com o amante. E em todas as reportagens, em nenhum momento era o nome da pessoa. Era a enfermeira de hospital tal. Sabe? Que não é legal, porque você está dizendo o quê? Que enfermeira faz isso? Não, porque qualquer pessoa podia fazer isso. Qualquer pessoa, tá? Então, algumas vezes, quando a gente... Você quer falar, Thiago? Para os amigos. Eu não... Aí do nada deixa de ser nosso professor de desgraça, lá. Aí ela deixa isso. Não. Ter trabalho de ter duas. Deus me livre, não. Tem uma só. Tenho só uma. Eu tenho, por exemplo, nos stories, quando eu posto alguma coisa que eu não quero que todo mundo faça, eu coloco nos melhores amigos, eu seleciono. Porque nem todo mundo também da minha família eu quero que veja. Aí eu seleciono quem é que vê, né? Quem pode ver e quem não pode ver. Eu não tenho nenhum. Não, minto! Tenho uma pessoa. Uma pessoa bloqueada no WhatsApp. Aluna, por sinal. No WhatsApp. Bloqueado. Ah, sim, privado. Privado.
Ô, Débora, eu não tô lhe escutando. Não, eu vou tirar direto. Vocês vão querer sair para comer alguma coisa? Pera aí, eu não tô escutando, não. Tá vendo? Porque eu não gosto. Eu apaguei. Eu não sei se você viu, mas eu apaguei. Eu apaguei. Isso é uma das coisas. Tipo, teve um aluno que trouxe um violão. Eu morro de vergonha. Primeiro, eu não sei tocar violão direito. E eu não toco na frente de ninguém. Quando eu toco violão, eu toco sozinha no meu quarto. Só. E aí teve um aluno que trouxe, faz tempo, trouxe o violão e a turma inteira ficou, vai, toca uma música, toca uma... E eu assim, ó, eu digo, meu Deus. Eu começo logo a tremer, a mão sua. Você sabe andar. Principalmente as meninas, já passaram por uma situação que eu não dividi e passei a ser professora. Normal. Vamos voltar? Sim. Vocês querem intervalo? Agora eu não vou sair da sala. Mas deixa eu perguntar, pelo amor de Deus, minha gente. Alguém tem, assim, um remédio? Dor de cabeça. Por favor, me dê menos paracetamol, porque não passa. Me dê só um remédio, porque eu tô com a minha cabeça explodindo. Quem tem é a Débora? Certo. Todo mundo... sim. Eu sei que as duas estão procurando, mas não vou dar ponto, porque pra quem me dá... Pra quem me deu remédio, não. Não tem problema não, Maíra. Mulher, peraí. Não, é pra tosse. Vitamina. Obrigada. Eu vou pegar um ibuprofeno. Débora. Eu acho que eu falei em ponto, ela saiu. Vamos fazer assim, 10 minutinhos para quem quiser. Mas eu vou ficar na sala, diga. A menina falou. Pronto, aí a gente chegaram aí. Chegaram? Não, porque a gente tá na sala. Certo. Mas você não queria agora? Eu vou aproveitar. E eu vou ao banheiro, tá? Quem eram as meninas que estavam para chegar? É a Karine. A Karine e a Mariana, né? Elas deram alguma notícia? Tá bom. Eu vou...
diga que qualquer coisa, se elas puderem ficar à tarde, eu vou estar à tarde. Aí elas fazem, eu deixo alguém fazendo e pego à tarde quando vier. Alguém aplicando para elas. Que aí elas não perdem a viagem nem a prova, tá? Agora, a única que não vai é... Porque ó, meninos que estão online, estão me escutando? Só coloca no chat, sim ou não. O machismo também é preconceito. Vai ser dia 26. Pronto. Ah, eu esqueci de dizer, ó, eu nem tinha lido. Dia 26 a senhora vai querer dar o foto Para poder continuar. A Stephanie perguntou assim, o machismo também é um preconceito? É sim, viu? Porque eu não estava lendo os comentários. Mas é sim, machismo é um tipo de preconceito. Vamos lá, vamos só... Estou escutando. Na verdade, a nossa sociedade é muito machista, tá? Então, mas assim, eu não estou, pelo amor de Deus, eu não estou defendendo aqui o machismo. Mas o machismo, ele é devido à construção da sociedade, onde sempre o homem era que providenciava comida, moradia, e a mulher ficava em casa tomando conta da casa, dos filhos. Basicamente, esse era o papel da mulher na sociedade. Hoje em dia, as coisas são diferentes, mas a gente ainda tem o machismo muito presente, tá? Como, por exemplo, a gente tem mesmo emprego, na saúde eu não vejo tanto isso, mas o mesmo emprego, mesmo cargo, e só pela pessoa ser homem recebe mais do que a pessoa que é mulher, tá? Alguns homens implicados. Eu vou dar um exemplo que eu já ouvi, tá? Eu ouvi uma pessoa falando assim, mulher que vai para estádio de futebol, assistir jogo de futebol, isso aí. Tá? Mas ele não usou essa palavra, não, usou outra palavra. Você queria dizer que era sapatão? Não. Aí tem esse preconceito. Aí ele ainda dizia, a mulher que estiver comigo não pode usar batom vermelho, maquiagem. Isso é um tipo de machismo, tá? Porque é o homem que está impondo algo para a mulher, sendo que hoje em dia, como se ele fosse superior. Como se o homem... Machismo é isso, achar que o homem é melhor, que o homem é superior às mulheres só pelo fato de serem homens. Tá? É um tipo de preconceito. Vamos lá, vou falar sobre... Voltando à questão de ética. E aí eu não vou falar só profissional, tá? Porque como vocês levantaram o assunto de gostar de ver vídeos de bagaceira, tá? Muita gente acha que, por a gente ser da área da saúde, a gente gosta de ver. E eu não estou julgando vocês que gostam de ver, não, tá? O que eu só vou pedir é que nunca repassem esse tipo de vídeo. Repassar esse tipo de vídeo é crime, tá? Você recebeu, deleta. Nem todo mundo gosta, eu odeio. Tipo, quem não quiser ganhar inimizade comigo, quero não, obrigada.
Não mande vídeo para mim de acidente, de tiro, eu não gosto de ver, não gosto. Eu odeio. E hoje em dia, a internet, rapidinho, viu, Tiago? A internet, ela tá tão presente na nossa vida que as pessoas, elas querem divulgar tudo de imediato. Então, é meio que como se fosse uma vantagem para alguém divulgar pela primeira vez. Ver um acidente e, ao invés de ajudar, não ajuda. Tá com a câmera filmando, tá com a câmera mostrando o rosto, mostrando a bagaceira. Só que não pensa que a família pode ver aquela pessoa daquele jeito. Isso é uma atitude extremamente antiética, tá? Porque imagina que a família não sabe do que aconteceu, recebe aquele vídeo e alguém gostaria de ver isso? De um familiar de vocês? De jeito nenhum. Fala. Certo. Ele tá gravando. Ele tá dizendo, alguém ajuda lá. E ele lá só não vai ajudar. Não ajuda. Primeira coisa, porque assim, por que eu digo que é crime, tá? Vocês vão começar a observar, quando a gente estiver vendo a anotação, a gente, quando vai fazer qualquer coisa de documento em prontuário, a gente não pode colocar nome da pessoa. A gente coloca as iniciais. As iniciais de nome completo, tá? Então, no meu caso, seria SSLN, certo? Colocaria a inicial, aí a gente coloca outras informações. Mas a gente nunca coloca nome. E a gente nunca pode, por exemplo, se eu estou trabalhando, é relacionado à ética profissional. Se eu estou trabalhando, é muito comum vocês, quando estiverem no estágio, quererem tirar foto no estágio, né, para postar. Normal. Mas a gente não vai poder tirar foto com o paciente sem a permissão dele para divulgar, tá? Principalmente quando for criança. Não pode tirar foto de prontuário, porque tudo isso é ilegal. É contra o código de ética. Eu não posso divulgar a imagem. Uma coisa, eu não sei, na verdade, eu nunca observei se isso acontece aqui na sala de aula. Mas, assim, como agora está sendo gravado online, a gente não tem tanto como controlar mais isso. Mas, quando era totalmente presencial, alguns alunos, a maioria fica com o celular perto, né? Durante a aula. Alguns alunos gravavam áudio. Gravavam o áudio da aula sem pedir autorização do professor. Assim, não vou dizer porque vários alunos já fizeram isso nas minhas aulas e eu nunca falei nada demais. Mas eu também nunca permiti. E aí é algo que eu vou dizer, tá? Isso é crime. Porque o que é que pode fazer? Eu nunca impedi dos alunos gravarem, até porque quando gravam eu nem percebo, e aí já gravou, não pediu minha permissão. Mas quando vocês forem fazer isso, o correto é vocês pedirem a permissão de tirar foto, Eu sei que alguns alunos, vez ou outra, tipo, tá explicando um assunto que é interessante, porque eu já vi vários alunos fazerem isso. Aí tira foto de um professor que gosta do assunto que está interessante e posta no Instagram, sem que o professor veja. Já fizeram isso comigo, eu não me incomodo. Mas, assim, se for alguém que se incomode, isso pode ser levado um pouco adiante. Porque você está utilizando a imagem da pessoa sem a permissão da pessoa. Tá? Mesma coisa serve para voz. Porque, assim, uma coisa são vocês gravarem a aula para depois escutarem em casa, tranquilo. Mas podem ter pessoas mal intencionadas. E aí podem fazer montagem, era essa a palavra. Alguma montagem com a voz da pessoa, com uma coisa totalmente deformada, uma informação deformada, na tentativa de denegrir a imagem daquela pessoa. E aí o problema vai ser grande, tá? Pode perguntar, Wellison. Autorizada. Isso. Isso. Aí, assim,
Antes, o pessoal falava assim, que você pedia autorização e a pessoa autorizar verbalmente, você pode postar, só que tem essa questão. A pessoa pode esquecer, ou ela pode mudar de opinião e você já ter postado. O correto é que, se for autorizar, só que aí é uma burocracia muito grande, seja por escrito, tá? Aí a pessoa assinar um termo que está autorizando postagem de determinada coisa. O certo seria esse. Mas, na prática, ninguém acaba fazendo. A postagem? Isso, tá? Algumas vezes a gente tira foto do paciente. Eu já fiz várias vezes isso. Por exemplo, deixa eu explicar, calma. Eu estava fazendo o curativo, eu estava com alguns alunos, e eu estava fazendo o curativo de uma mulher que tinha feito uma cesariana e infeccionou, abriu, estava toda aberta a cirurgia. E eu precisava acompanhar a evolução. Como eu estava vendo todo dia, acaba meio que você não observando muito de um dia para o outro, ou de um tempo para o outro. Então, o que eu pedi a ela? Para tirar foto da lesão. Só que aí, quando eu ia tirar, a acompanhante estava do lado, porque era nessa região. Eu não ia pegar a região da genitália, era só da lesão, e eu não pegava rosto, tá? Se for alguma imagem que pegue rosto, a gente tem que colocar aquela tarja preta ou borrão, tá? Para não identificar a pessoa. Vou me sentar um pouquinho. Sim. Ele estava dizendo, lá em casa. Ele disse, mas não, ele estava na casa dele tomando café e conversando. Chegou e mostrava, aí ele disse, não, tem alguns vídeos, se você quiser, eu posso mostrar como é. A fiquei curioso, eu perguntei, não tem problema, porque há muito tempo eu faço atividade do Cristiano Araújo. A galera filmou a notícia dele e passou. Olha. Não tem problema. Não. São autorizados pela família. Mas não pode ser divulgado. A gente usa quando chega alguma pessoa não, vamos estagiar de novo. A gente usa para mostrar como é feito o procedimento. Sim, mas não. Então, mas aí tem a autorização. Isso. Outra coisa, você falou aí na questão de funerária, eu, vez ou outra, tenho alunos que trabalham ou trabalharam em funerária, não sei se tem algum aqui, que trabalha outra... Hã? Queria. Algumas pessoas trabalham como prestando assistência durante o velório, né? Aí, o que é que acontece? A máscara, Bruna. Aí, olha só. Passando mal? Aí, olha só. Eu já ouvi relatos de... Como é que eu posso falar? Dos profissionais que trabalham na funerária. Eu não estou generalizando, tá? De terem atitudes antiéticas do tipo, tá preparando o corpo e começarem a tirar foto, tirar piadinha do corpo da pessoa. E aí, quando eu estou falando isso, eu não estou falando só na funerária, tá? Um dos procedimentos que a enfermagem faz é preparar o corpo da pessoa após o óbito. Não é um preparo igual ao da funerária, porque na funerária é um pouco mais detalhado para poder... Mas a gente faz um preparo. E quando a gente faz o juramento, a gente, no juramento, fala sobre respeitar a vida, tá? Do momento da concepção até após
a morte. Após. Então, a gente também precisa tratar com respeito o cadáver, certo? E não ter piadinhas. Cuidado, muito cuidado com alguns comentários que vocês possam fazer, mesmo que não sejam comentários maldosos. Eu vou citar um exemplo, tá? Eu estava com um grupo de estagiário e na pediatria tinha uma criança que tinha hidrocefalia, muito líquido na cabeça, e a cabeça tende a ficar grande. E a aluna, ela nunca tinha visto. E assim, eu entendo o lado de aluno quando aparece alguma coisa diferente que você nunca viu, que você não conhecia. Ela viu aquela situação e não foi por maldade. Ela comentou nos corredores sobre o caso da criança e disse assim que nunca tinha visto e falou assim, só que ela usou o termo de a criança ter a cabeça muito grande. E a mãe da criança estava atrás dela. E ela não sabia que era a mãe dela. E aí isso gerou um problema, tá? Porque por mais que não tenha sido por mais que não tenha sido uma com má intenção, para a mãe causou um desconforto. Então a gente tem que ter um certo cuidado com o que vai ser dito. Só que algumas vezes a gente acaba falando na empolgação, tá? E aí, assim, aconteceu isso, não foi por maldade, a gente resolveu, obviamente, resolveu a situação, mas foi uma atitude antiética. Eu não estou dizendo que a partir do momento que a gente está em estágio, que a gente está trabalhando, que a gente não vai ter essa atitude, tá? Não estou falando isso. Eu só estou dizendo que a gente precisa ter cuidado. Minha gente, eu vou fazer o seguinte, me perdoem, mas eu não estou me sentindo bem. Eu estou vendo a hora aqui de vomitar e de desmaiar. Eu estou com uma enxaqueca forte. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar foto de quem está online e eu vou parar a aula por hoje. Porque sério, eu não estou aguentando. Faz, por favor. Ô, Beatriz, coloca logo quem está online. Você pode colocar, Beatriz? Tá, de Janeide. Aline Silva. Andréia. Aline Silva. Andréia. Emanuele. Fernanda. Alguém vai fazendo a de quem está aqui? Jéssica. A Luísa com Z. Com Z. Obrigada, eu não sei diferenciar. É que a Luísa está aqui. A Maria Stephanie. Bota a Stephanie só. Porque tem um monte de Maria. Maiara. Miranda. Tiago Gomes. Obrigada, obrigada. Parou no Tiago? Pode passar. Pode. Começou a chamada. Ah, já começaram, mas tem nada não. Fica duas.